Nós estamos lendo essa primeira fase aqui do reinado de Salomão, que é a construção do templo, os detalhes, né? Todas essas coisas. Então, segundo Crônicas, capítulo 4, vamos pedir a Deus que nos dirija? Ó Deus, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, meu Deus, e abre o nosso entendimento para que possamos entender a Tua vontade, a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, ele diz, e também fez um altar de metal de 20 côvados de comprimento, de 20 côvados de largura e de 10 côvados de altura. Fez também o mar de fundição de 10 côvados, de uma borda até a outra, totalmente redondo, e de 5 côvados de altura. Cingia ao redor um cordão de 30 côvados. E por baixo dele havia figuras de bois, que cingiam o mar ao redor, 10 em cada côvado, contornando, e tinha 2 fileiras de bois fundidos juntamente com o mar. E o mar estava posto sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava posto sobre eles, e as suas partes posteriores estavam todas para o lado de dentro, e tinha um palmo de grossura, e a sua borda foi feita como a borda de um copo, ou como uma flor de lis, da capacidade de 3.000 batos. Também fez 10 pias, e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas o que pertencia ao holocausto, e lavavam nelas, porém, o mar era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 castiçais de ouro, segundo a sua forma, e pô-los no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas, e pô-las no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o grande átrio, como também as portas para o pátio. De bronze revestiu as suas portas, e pôs o mar ao lado direito, para o lado do oriente, na direção do sul. Também Hirão fez as caldeiras, as pás e as bacias. Assim acabou Hirão de fazer a obra que fazia para o rei Salomão na casa de Deus. As 2 colunas, os globos e os 2 capitéis sobre as cabeças das colunas e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas. E as 400 romãs para as 2 redes, 2 carreiras de romã para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas. Também fez as bases, as pias, pôs sobre as bases um mar e os 12 bois debaixo dele. Semelhantemente, as caldeiras, as pás e os garfos e todos os seus utensílios fez Hirão Abiú ao rei Salomão para a casa do Senhor de cobre polido. Na campina do Jordão os fundiu o rei na terra argilosa entre Sucote e Zeredá. E fez Salomão todos esses objetos em grande abundância, que não se podia averiguar o peso do cobre. Fez também Salomão todos os objetos que eram para a casa de Deus, como também o altar de ouro, as mesas sobre as quais estavam os pães da proposição, e os castiçais com as suas lâmpadas de ouro finíssimo, para as acenderem segundo o costume perante o oráculo. E as flores, as lâmpadas e as tenazes eram de ouro, do mais finíssimo ouro, como também os apagadores, as bacias, as colheres e os incensários de ouro finíssimo. E quanto à entrada da casa, suas portas de dentro do lugar santíssimo e as portas da casa do templo eram de ouro. Então, o que nós estamos vendo aqui é um pouco mais resumido, né? De tudo aquilo que nós lemos em 1 Reis, capítulo 7, né? A descrição de cada material, onde seria colocado. Então, a gente está vendo agora uma breve descrição, uma repetição. Por isso que nós estamos lendo em ordem cronológica, porque esses 2 livros, tanto de Reis como de Crônicas, elas contam basicamente a mesma história. Então, 1 Reis, capítulo 8 agora. Então congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os chefes dos pais, dos filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei Salomão,
na ocasião da festa do mês de Efraim, que é o 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes alçaram a arca. E trouxeram a arca do Senhor para cima, e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os objetos sagrados que havia no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. Então, essa arca estava no lugar, que estava ali por um breve momento, porque agora ela é carregada para o templo que Salomão havia erguido. Lembra que o povo de Israel havia desprezado, né, a Deus, e por causa disso a arca foi roubada pelos filisteus. Quando ela voltou então para o campo de Israel, desprezaram, abriram a arca, morreram muita gente, e depois com medo eles deixaram a arca de lado praticamente, né? Foi então meados ali do reinado de Saul que ele então instituiu um tabernáculo, devolveu ela para lá, mas também não se ouvia mais falar. Agora já não. Agora se ouve mais e o que estavam fazendo, né? Dando o devido valor às coisas de Deus. No 4, trouxeram a arca do Senhor para cima e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os objetos sagrados que havia no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel se congregara a ele. Estava com ele diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas, que não se podia contar nem numerar pela sua quantidade. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam por cima a arca e os seus varais. E os varais sobressaíam tanto que as pontas dos varais se via desde o santuário diante do oráculo, porém de fora não se viam, e ficaram ali até o dia de hoje. Na arca nada havia senão só as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. O comentário diz a nuvem de glória. Frequentemente a nuvem era usada em manifestação da glória de Deus. Ele a usou para guiar o seu povo no deserto, para falar com Moisés, para revelar sua presença na inauguração do tabernáculo. Está lá em Êxodo 13, depois no capítulo 19, também no capítulo 40. E agora para mostrar que aprovou a construção do templo. Ainda que as instalações e os utensílios sagrados tenham ficado esplendorosos, jamais poderia se comparar a grandeza e a majestade da própria presença de Deus naquele lugar. Sem o Senhor, o belo e rico santuário seria apenas um prédio imponente. Assim também pode ser comparada a vinda do ser humano. Uma pessoa pode ter tudo, mas se não tem a glória de Deus por meio do seu espírito, é vazia e frustrada. Então, vamos fazer também uma comparação. A pessoa ela pode ser riquíssima, ter muitos bens, casa, mas se ela não tiver o Espírito Santo, ela continua vazia dentro dela. É como aquele templo lindo, maravilhoso, grandioso, majestoso, mas se não houvesse esse momento da glória de Deus estar dentro daquele templo, continuaria sendo uma casa de pedras, vazia. Então, olha a importância de você valorizar o Espírito Santo e você ter, se caso você não tenha. No 12, então falou Salomão, o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para a morada, assento para a tua eterna habitação. Então virou o rei o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E disse, bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo, desde o dia em que eu tirei o meu povo, Israel, do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa, para ali estabelecer o meu nome, porém escolhi a Davi, para que presidisse sobre o meu povo, Israel. O comentário daqui diz estabelecer o meu nome. A grandeza do Altíssimo transcende todo o universo. Por isso,
nem mesmo o céu dos céus pode contê-la. Portanto, não seria um templo com dimensões limitadas que conseguiria abrigar a magnitude infinita do soberano Deus. No entanto, a casa foi erguida com a finalidade de revelar o seu nome e todas as nações, para que assim ele fosse conhecido e glorificado. Então hoje, quando nós damos um bom testemunho do Senhor Jesus, nós também nos tornamos uma referência da presença de Deus, né? Quando você dá mau testemunho, quer dizer, você está na igreja e as pessoas que estão lá fora estão esperando ver algo em você. Mas quando elas não vêm, então elas se entristecem, elas falam assim, então do que adianta ir para a igreja para ser como aquela pessoa, né? No 17, também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto propuseste no teu coração edificar casa ao meu nome, bem fizeste em propor no teu coração. Todavia, tu não edificarás essa casa, porém teu filho, que sair de teus lombos, edificará esta casa ao meu nome. Assim, confirmou o Senhor a sua palavra que falou, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem falado o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel, e constituí ali lugar para a arca, em que está a aliança do Senhor, a qual fez com nossos pais quando os tirou da terra do Egito. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus, e disse, ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas a aliança e a beneficência dos teus servos, que andam com todo o seu coração diante de ti, que guardaste o teu servo Davi, meu pai, e que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste, e com a tua mão o cumpriste, como neste dia se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, guarda o teu servo Davi, meu pai, e que lhe falaste, dizendo, não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, somente que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim como tu andaste diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos essa casa que eu tenho edificado. Volte-te, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre esta casa, sobre esse lugar do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. O comentário diz, para ouvires a oração. A atenção do Todo-Poderoso está dia e noite voltada para aqueles que lhe invocam com sinceridade. Ele atenta para cada necessidade, promete proteção, sustento e auxílio em todos os momentos do seu servo. O Senhor não exige uma oração com palavras eloquentes, mas com reverência, verdade e fé. Sabe, assim também os locais que nós temos igreja. Ele é consagrado. Um pastor, um homem de Deus, um bispo, independente do seu título, ele ungiu aquele lugar e consagrou a Deus como a essa casa está sendo consagrada. E ali as orações são atendidas. Por isso que a igreja é um lugar propício para você ter um encontro com Deus. No 30, ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel quando orarem neste lugar. Também, ouve tu no lugar da tua habitação nos céus, ouve também e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e puserem sobre ele juramento de maldição, fazendo jurar, e vier juramento de maldição diante de teu altar nesta casa, ouve tu, então os céus, e age e julga os teus servos, condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, rendendo-lhe segundo a sua justiça. Quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e se converterem a ti e confessarem o teu nome,
e orarem, suplicarem a ti nesta casa, ouve tu então os céus e perdoa o pecado do teu povo Israel e torna-o a levar a terra que tens dado a seus pais. Quando o céu se fechar e não houver chuva por terem pecado contra ti e orarem neste lugar e confessarem o teu nome e se converterem dos teus pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na terra, na tua terra, que deste ao teu povo em herança. Sabe, aqui nós estamos vendo a oração de Salomão a Deus, pedindo que qualquer pessoa, qualquer súplica que fizesse naquele lugar fosse atendido. Então, vai sair daqui uma promessa muito preciosa. Por isso que hoje, né, a única coisa que restou do penúltimo templo foi o muro que hoje nós chamamos o Muro da Lamentação. Por isso que muitas pessoas vão para aquele lugar, se reúnem, oram, pedem a Deus, fazem pedidos ali por causa dessa promessa que vem, né, milenar da época de Salomão ainda. No 37, quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhotos ou pulgão, quando o seu inimigo cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, estendendo as suas mãos para esta casa, ouve tu então os céus, assento da tua habitação, e perdoa, e age, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. E também ouve ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas por amor de teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e da tua forte mão e do teu braço estendido, e vier orar voltado para esta casa. Ouve tu nos céus, assento da tua habitação, e faze conforme a tudo que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tenho edificado. Que forte! Quer dizer, até o estrangeiro, qualquer pessoa, então, ela faria uma oração naquela direção, naquele lugar, ela seria atendida. 44. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por que os enviares, e orarem ao Senhor para o lado desta cidade que tu elegeste e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça. O comentário: quando o teu povo sair à guerra. Desde que Israel foi constituída como nação pelo Senhor, enfrentou inimigos fortes e cruéis. Corria sempre o perigo de sofrer ataques iminentes, mas se ela se mantivesse fiel ao poder e à proteção do Todo-Poderoso, não as deixaria sucumbir. Essa mesma guerra é travada diariamente por todos nós hoje. As necessidades nos desafiam, mas também nos estimulam a buscar o socorro divino. Não há segurança maior que esta, saber que quando clamamos a Deus com fé, somos prontamente atendidos. Então, que forte, né? Quer dizer, era literalmente uma referência, né? O templo seria uma referência literal de onde Deus estaria, né? Deus permaneceria. Quer dizer, Deus, o objetivo dele, no fundo, era habitar junto com o seu povo, mostrar para eles que ele estava ali, eu estou presente. Hoje, ele quer muito mais do que estar no templo, ele quer estar dentro de você. No 46. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, de modo que os leve em cativeiro para a terra inimiga, quer longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados em cativeiro caírem em si, e se converterem na terra do seu cativeiro, te suplicarem, dizendo: pecamos, e perversamente procedemos e cometemos iniquidades. E se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma na terra de seus inimigos que os levarem em cativeiro,
e orarem a ti para o lado da sua terra que deste a seus pais, para esta cidade que elegeste e para esta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus, assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça, e perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as transgressões que houverem cometido contra ti, dá-lhes misericórdia perante aqueles que os têm cativos, para que deles tenham compaixão. Porque são o teu povo e a tua herança que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que os teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica de teu povo, Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Pois tu, para a tua herança, os elegeste de todos os povos da terra, como tens falado pelo ministério de Moisés, teu servo, quando tiraste a nossos pais do Egito, Senhor Deus. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor e pôs-se em pé e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Nem uma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, inclinando a si o nosso coração para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. Isso aqui é muito importante, quer dizer, o desviar do caminho leva a pessoa a se perder, mas se manter no caminho certo vai levar ela ao sucesso, à vitória, à conquista. O problema do povo de Israel foi que eles se desviaram da fé e eles então perderam a oportunidade de conhecer o Salvador da vida deles. 59. E que estas minhas palavras, em que supliquei perante o Senhor, estejam perto diante do Senhor nosso Deus de dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo Israel, a cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro, e seja o vosso coração inteiro para com o Senhor nosso Deus, para andares nos seus estatutos e guardares os seus mandamentos como hoje. O comentário diz coração inteiro. O Altíssimo não aceita coração dividido e entrega de vida parcial. Ele requer completa obediência e reverência à sua palavra. O verdadeiro servo de Deus é capaz de renunciar a si mesmo e também a tudo o que ele reprova. Honrar ao Senhor é a razão da sua existência. Como nós vemos no Evangelho de João, ele fala assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, olha o amor de Deus por nós, é de tal maneira. E aí o seu amor por ele vai ser de qualquer maneira? Então não é justo. Então, que você ame a Deus também de tal maneira, capaz de renunciar às suas vontades, renunciar seus desejos, os impulsos do coração. 62. E o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios perante a face do Senhor. E deu Salomão para o sacrifício pacífico que ofereceu ao Senhor 22.000 vacas, 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia santificou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparara os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de cobre que estava diante da face do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos e as ofertas e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo celebrou Salomão a festa e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito, perante a face do Senhor nosso Deus, por 7 dias, e mais 7 dias, 14 dias. E no 8º dia despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e felizes de coração, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Uma grande comemoração e um dia para ficar marcado para a história. E você, já tem um dia que ficou marcado para a sua história também?
o dia em que marcou a transformação, o seu batismo com o Espírito Santo, se ainda não, busque. Ainda há chances, tá certo? Bom, envie esse vídeo para aquelas pessoas que você medita na Bíblia junto com ela, né? Desafie ela a ler a Bíblia toda junto conosco. Se você está começando por esse vídeo, você pode vir no link aqui na descrição e ali está a playlist completa da leitura da Bíblia, desde Gênesis até esse capítulo que você está ouvindo e lendo junto conosco hoje, tá bom? E, claro, dê o seu gosto, se inscreva no nosso canal e faz seu comentário. Fique bem. Deus abençoe.